pode pegá-lo. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, versículo 15. Nós vamos até 6, 9. E hoje nós vamos encerrar a série de mensagens nesse texto, onde estamos trabalhando com o tema Sou crente, sou cheio do Espírito Santo. Sou crente, sou cheio do Espírito. Uma vida cheia do Espírito Santo transborda em santidade e graça em todos os seus relacionamentos. Então vimos aqui sobre o imperativo de nos enchermos do Espírito Santo, o imperativo na voz passiva, no presente contínuo, no original, que deve ser traduzido então como deixem-se encher continuamente do Espírito. Não é algo que acontece isoladamente na nossa vida ou pontualmente na nossa vida. Não, eu já estou cheio do Espírito. Não, você não está cheio do Espírito Santo. Você está se enchendo continuamente do Espírito. E aí nós tiramos várias fotos, então, para tentar trabalhar retratos de uma vida cheia do Espírito Santo. Se você perdeu alguma dessas mensagens, elas estão no nosso canal. Primeiro, no casamento, primeira foto. Depois, na criação de filhos. E agora, na relação com o nosso trabalho. Coisa séria também diante de Deus. Eu sou de um tempo, amados, que nos cultos de oração, eu tenho essa imagem, né? Ou era quarta ou era quinta, né? Meu pai pastor, e dependia da igreja, era culto quarta ou culto quinta. E nós tínhamos momentos de oração. E nos momentos de oração era costume as pessoas fazerem seus pedidos de oração. Alguém tem pedido de oração? Aí levantava o irmãozinho. Algumas igrejas que meu pai pastoreou, no interior, dizia um versículo e fazia o pedido de oração. E eu era criança, amados, e eu ficava encabulado com uma expressão que eu ouvia muito, pela minha vida espiritual e pela minha vida material. Quem é batistossauro aqui como eu, batista já há muito tempo, lembra dessas expressões. Vida material e vida espiritual, Miliane. A gente ouvia muito disso. E eu, criança, ficava pensando o seguinte, mas não é uma vida só? O que é vida material e vida espiritual? Depois, com o tempo, eu fui aprendendo que, de fato, isso daí era uma das tradições na igreja que não tem sentido algum. Vida é uma só. Quem é cheio do Espírito Santo é espiritual, em casa e no trabalho, e na igreja. Não é? Senão vai ser igual aquele garoto que chegou para o pai, para a mãe, né, e falou assim, mãe, eu quero me mudar para a igreja. Por quê, meu filho? Porque lá o papai me trata bem. Era essa questão de uma vida na igreja e outra vida em casa. Mas não é isso que a gente aprende. Vamos ao texto? Efésios 5, 15 até 6, 9. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo.
Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. E aí, a porção que a gente vai estar encerrando hoje, essa porção maior, né? Quanto a vocês, servos, pode-se ler também empregados. Obedeçam a seus senhores, pode ser patrões também, aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, trabalhem com boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, isto é, você trabalhando por obrigação, seja livre, você trabalhando por cooperação. E vocês, senhores, patrões, façam o mesmo com os servos, os empregados, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade ou acepção de pessoas. Você pode dizer amém, amados? Amém. Vamos concluir hoje essa porção maior. Nas próximas quintas-feiras, vamos do capítulo 6, 10 até 23, acredito que umas 2 mensagens, e depois se prepara, já começa a ler, nós vamos ao livro de Esther, um livraço, como eu tenho sido abençoado com a leitura e com o estudo deste livro. Uma vida cheia do Espírito Santo, amados. Uma vida cheia do Espírito Santo, sem sombra de dúvidas, é uma vida marcada, preste atenção, pela santidade. Martin Lloyd Jones vai dizer de que santidade não é algo que somos chamados a realizar a fim de podermos ser algo, mas sim algo que temos de realizar por causa daquilo que já somos. Somos de Deus, somos cheios do Espírito Santo, já temos tudo o que precisamos, temos a palavra de Deus. Logo, o nosso lar precisa respirar a Deus. Já citei aqui na última mensagem as palavras de Spurgeon, que disse o seguinte: quando o lar é governado pela palavra de Deus, podemos convidar anjos para se hospedarem conosco e eles se sentirão à vontade. À vontade.
O que acontece, queridão e queridona, é de que nós temos um péssimo costume. Nós queremos alguém pronto para conviver com a gente. Nós queremos um homem pronto para casar com a gente. Nós queremos uma mulher pronta para casar com a gente. A gente quer que os nossos filhos já nasçam prontos, dizendo: eu quero obedecer, eu amo obedecer, eu não aguento de ansiedade por obedecer. E os nossos esposos não estão prontos, as nossas esposas não estão prontas, os nossos filhos não estão prontos. Na relação patrão-empregado, então, é aí que essas tensões se avolumam. Mas nessa questão da gente querer que o outro sempre esteja pronto, nós corremos o risco, amados, e a Kate Keller, esposa do Tim Keller, no livro O Significado do Casamento, coloca uma coisa de uma sensibilidade muito jóia. Tim Keller, escrevendo o livro, ele fala: Kate, minha esposa, costuma dizer que a maioria das pessoas, quando está à procura de um companheiro, quer encontrar uma escultura pronta, quando na verdade deveria estar procurando um bloco de mármore. Quantos de vocês solteiras querem um bloco de mármore para se casarem? E vice-versa também. Nós deveríamos entender, amados, que o nosso esposo ainda é um bloco de mármore. Alguns, só a misericórdia do papai, né? Mas está ali, não estão prontos ainda. Amados e amadas, não estamos dispostos, na maioria das vezes, a criar a pessoa, ou melhor, estamos querendo criar a pessoa que a gente quer. Mas a gente esquece de ver aquela pessoa que Jesus está criando. Não é a pessoa que você está criando. A questão não é você. A questão é o que Jesus está fazendo no seu cônjuge, no seu filho, ou no seu ambiente de trabalho também. Quando perguntaram para Miguel Ângelo como ele esculpiu Davi, a sua obra magna, dizem que ele respondeu assim: olhei dentro do mármore e removi as lascas que não pareciam com Davi. E aí surgiu a escultura. Então, ao procurarmos um futuro cônjuge, ao olharmos para os nossos filhos, mesmo pequenininhos e até os maiores, filho criado, trabalho dobrado, nós devemos ser capazes de olhar para dentro dele ou para dentro dela e ver o que Deus está fazendo. E temos de nos empolgar com a oportunidade de participar desse processo. Estamos fazendo parte de algo maior. Por isso que não se trata de você, não se trata do seu cônjuge, não se trata dos seus filhos, se trata de Deus, aquilo que Ele está fazendo. Ele está fazendo algo na nossa família, porque Ele está fazendo algo em nós. Daí então, amados, dos versos 5 a 9, nós temos essas orientações finais do apóstolo Paulo. É interessante, olhe para mim, que tanto em Efésios quanto em Colossenses é o mesmo princípio. Por que colocar essa relação patrões e empregados, ou no caso do contexto bíblico, era muito mais senhores e escravos? Não é? Havia, por exemplo, eu li hoje o Hernandes comentando, achei um número absurdo, mas havia cerca de 60 a 65 milhões de escravos no Império Romano. Uau! Você imagina isso? Só para você ter uma ideia, em 3 séculos de escravidão, foram enviados para o Brasil algo em torno de 12 milhões de negros que foram escravizados. Você coloca 6 vezes mais era o número de escravos no Império Romano, em um período da história. Então, muita gente nobre recebeu a Jesus, mas a ampla maioria dos crentes eram escravos.
Há até uma carta que Paulo escreve a Filemon, que era um senhor de escravos. Recentemente um pastor disse que esse texto precisava ser, e alguns outros, atualizados por conta disso. Porque Paulo, de certo modo, ele não contesta o instituto da escravidão. Mas ele não faz, amados, por uma razão óbvia. Ele entendia de que aquilo era uma estrutura social para aquele tempo, mas ele não endossa a escravidão. Muito pelo contrário. Ele vai falar que Filemon, senhor de escravos, deveria receber Onésimo, aquele escravo que havia fugido, como irmão. Não mais como escravo, mas como irmão. Eu acredito, amados, que a escravidão terminou no mundo a partir do cristianismo. Foi no seio do cristianismo, porque é inadmissível um país cristão que ainda possua o instituto da escravidão. Então a gente sabe que historicamente muita gente católica, protestante inclusive, os primeiros batistas que vieram para o Brasil em 1871, lá na cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Santa Bárbara do Oeste, eles eram escravocratas, tinham escravos. Então, não adianta a gente ficar também dourando a pílula, mas a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus movimentou as águas do mundo inteiro, a partir do exemplo da Inglaterra, usando homens de Deus, também nos Estados Unidos, e depois chegando no Brasil, tardiamente aos olhos humanos, mas chegando no Brasil em 1888, com a abolição da escravatura, nós, a partir do testemunho cristão, não tivemos mais essa chaga em nossa nação. Por isso que, olhando para esse texto, a gente percebe que Paulo está se referindo àqueles que são escravos e como eles deveriam se portar em relação aos seus senhores. E como os seus senhores deveriam se comportar em relação aos escravos. Amados, fato é que, atualizando este termo para empregados, nós estamos apenas trazendo para o nosso contexto, mas dureza esse contexto histórico aqui. Platão, por exemplo, costumava dizer o seguinte: o escravo é uma ferramenta viva. Uma ferramenta é um escravo inanimado. O escravo é uma espécie de propriedade que tem alma. Mas a palavra de Deus, amados, por exemplo, em 1 Pedro 2,18, vai dizer: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. De certo modo, a palavra de Deus vai nos dizer de que nós devemos entender que, se estamos numa posição de trabalharmos para alguém, quer seja bom, quer seja mal, o Senhor de algum modo vai usar esse expediente para trazer algum tipo de benefício a nós, de sustento, o que seja. Nenhum trabalho, amados, trazendo para os nossos dias, em que você recebe de maneira digna e faz aquilo que é justo, é desonroso. Não existe trabalho que seja desonroso. A pessoa que limpa as nossas... Tem gente que tem o mau hábito de nem cumprimentar as pessoas que trabalham nas ruas, né? Varrendo, limpando. Passe e dá um bom dia para eles. Alguns não ficam até surpresos, porque ninguém fala com eles. Houve uma tese de mestrado, Luiz, chamada invisibilidade pública, nessa área de invisibilidade pública, que um estudante, um acadêmico, ele era ativo na faculdade, fazia vários trabalhos, enfim, no campus ele era bem conhecido, mas ele resolveu por algum tempo se vestir de zelador. E é incrível como que o tratamento mudou, na hora. E alguns nem o reconheceram. Nem o reconheceram. Quando a gente ouve essa palavra, quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo.
As esposas, capítulo 5, versículo 22, devem se sujeitar ao marido como ao Senhor. Os maridos, 5 e 25, devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Capítulo 6, verso 1. Os filhos devem obedecer a seus pais no Senhor. Os pais devem tratar os seus filhos com disciplina e admoestação do Senhor. Então preste atenção, os servos, os empregados devem servir com sinceridade de coração como a Cristo. Paulo vai dizer aos Colossenses, por exemplo, vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração temendo a Deus. Preste atenção, versículo 28. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Versículo 6 vai dizer, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, para agradar os homens. Amados, o cristão precisa chegar no trabalho no horário, com ou sem cartão de ponto. Nem sei se existe mais cartão de ponto, mas não precisa. Não precisaria se utilizar do recurso tecnológico de uma câmera na sua sala de trabalho. O cristão, amados, ele não rouba o tempo do seu patrão no banheiro apenas para não fazer nada. Ele não vai no médico e pega um atestado para poder faltar 3 dias para poder esticar o feriadão. Ele não faz isso. O cristão não faz. O cristão não inventa a morte de uma tia tão distante para poder ficar em casa. O cristão não faz. O cristão, quando vai procurar trabalho, ele não esquenta a carteira, colocando na carteira algo que ele não tem. Ah, mas eu sei fazer, só não tenho na carteira. Então, meu amigo, seja cheio do Espírito Santo e verdadeiro. Peça para fazer um teste, se conseguir, ou aguarde a vaga que vem do Senhor, porque aquilo que vem do Senhor, você não vai ganhar por mentira. Ah, pastor, mas o mundo que a gente está vivendo, quem sustenta você? Quem mantém a sua vida? É o Senhor? Então aquilo que é para você, Deus vai dar. Não apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo. Você, antes de ser empregado da pessoa de quem você trabalha, você é servo de Cristo. Repita comigo, eu sou servo de Cristo. Sou empregado de Cristo. Não é aquele cidadão que você trabalha. É Cristo que você trabalha. Ele é apenas o representante ali. E alguns deles, na maioria das vezes, nem conhecem a verdade, nem agradecem a Deus que dá recursos para eles. Mas você está ali para dar testemunho, para fazer diferença. Versículo 8. Versículo 7. Sirvam de boa vontade. Tem gente que já acorda, mas de má vontade. Tem gente que já vai trabalhar com a cama nas costas. Não, sirva de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Você não trabalha para pessoas. Se você decorar essa frase, ganhei o dia hoje. Você não trabalha para pessoas, você trabalha para Jesus. Para Jesus. Por isso que Tito 2,9 vai dizer o seguinte: exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo,
Sabe o que significa a palavrinha contradizendo? É não reclamando. Não seja um reclamão. Não seja um murmurador. Outra coisa, Tito 2,10. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Se você é um ornamento da doutrina de Deus, você não vai roubar o seu patrão. Amados, um clipe que você leva para casa é algo que você vai responder diante de Deus. Um clipe. Imagina uma ferramenta, uma faca, uma chave de fenda, um cinto de segurança, um material que você diz, eu estou precisando lá em casa, aqui tem demais, mas não é seu. Um caderno, uma caneta, uma cadeira, apesar que você levar uma cadeira no trabalho, né? Tem que ser muito, não defraudando, mostrando toda boa lealdade. Vou até repetir o endereço para você ver em casa, Tito 2,10, toda boa lealdade. Paulo aqui combate, amados e amadas, o pecado da preguiça. Você não precisa ser vigiado para trabalhar. Seu encarregado não precisa chegar e alguém avisa, fulano está chegando, aí você já pega a ferramenta, trabalha igual um touro, um leão. Não. Seu propósito no trabalho não é bajular seu patrão. Você tem que ter dignidade, respeito próprio. O empregado cristão e honesto não trabalha apenas quando o patrão está olhando, porque ele sabe que Jesus está olhando. E é a Jesus que você quer agradar. Você não faz um trabalho mal feito. O falecido pastor João Falcão Sobrinho foi nosso professor do seminário. Saudade daquele homem, um veterano batista na obra de Deus. Um dia ele escreveu numa revista chamada Mordomia. Foi pastor em Acari, foi pastor em Irajá, lá no Rio de Janeiro. Diz que ele pastoreou um irmão que ele era gari. E ele varria a sua rua, aquela rua que estava no seu cronograma, mas com tanta lealdade, tanto cuidado, tanto zelo, que as pessoas da própria rua ficavam escandalizadas com ele. E chegavam para ele e falavam o seguinte, rapaz, um guimba de cigarro, folha de papel, uma coisa mínima. Ele saía catando, aquela rua ficava impecável. Perguntaram um dia para ele, rapaz, por que você faz isso? Por que você limpa tão bem essa rua? Ele falou o seguinte, porque eu quero que quando Jesus voltar e passar por essa rua, ela esteja limpinha, cara. Cuide da viatura que você trabalha, para que quando Jesus fizer uma visita, esteja em dia. Organize sua mesa de trabalho, a sua mesa de escritório, ou sua mesa de oficina, o seu comércio. A pessoa chega lá no comércio organizado, porque é para Jesus que você faz. Suas contas em dia, seus impostos todos pagos, mas aí eu estou falando para os empregados, para os patrões, né? Vou voltar para os empregados, né? Trabalhando com afinco, porque você trabalha para o Senhor. Você chega antes, um pouco antes de abrir. Você tem zelo, você tem compromisso. Você passa a sua camisa de trabalho para ir trabalhar bonito. Você corta o seu cabelo, faz a sua barba. Tipo, nem assim, bem aparadinho. Essa semana, dando aula ao pessoal lá do Sergipe, e aí eu notei um irmãozinho, não perdoei, né? Posso perder o amigo, mas não perco a piada. Eu falei, rapaz, hoje você está melhor, porque terça passada você estava com o cabelo todo desregrado, todo barba mal feita, agora você está bonitinho. Ele falou, gente, o pastor tá parecendo militar. Agora eu vou vir bonitinho. Então você tem que vir, a vida, gente. Ainda mais porque a aula online já é uma coisa, né? Primeiro dia tinha gente de camiseta, jantando. Falei, vamos organizar isso daí, não é? É online, mas não é bagunça, né? Então elogia a barba, bem feita, gente. Amados, a gente ri e tudo, mas parece algo tão, mas é verdadeira.
Uma outra coisa séria também, eu li essa semana sobre Samuel. Essa semana estou no devocional. Esse devocional não é só para mulheres, tá? Homens também podem fazer. Estou fazendo, estou no capítulo de consciência limpa. Meu Deus do céu, nem vou dormir direito. E aí aparece Samuel dizendo o seguinte: vem cá, eu roubei o boi de alguém de vocês? Roubei o jumento de alguém? Tomei alguma coisa de vocês, emprestado e não paguei? Aí o povo fica quieto. Uau, consciência limpa. Paulo vai dizer em Atos 20, 33 e 34, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Vocês sabem que o que me era necessário, essas mãos me serviram. Não inveje aquilo que você tem. Ou melhor, não inveje aquilo que você não tem. Aquilo que o outro tem, Se você não tem, é porque não é para você ter. Não é para você ter. Os patrões, amados, tem um verso só para patrão. Aí você está pensando, mas pastor, a Bíblia é desigual, A Bíblia, eu vou te falar uma coisa também. 3 versos, é isso? 3. Minha matemática é péssima. 5 a 8, Então 3. 3 versos para falar, 4, 4 versos para falar sobre os empregados. E apenas um para falar sobre os patrões. Mas se segura aí na cadeira você, que de alguma forma também exerce autoridade sobre alguém no trabalho, Faça o mesmo com os servos, deixando as ameaças. É duro, amados, quando alguém quer porque quer dominar pessoas com base em ameaça. Isso é ruim. Na escola é ruim ter professor assim. Olha lá, hein? A prova está vindo, hein? Olha o 0. Mães que lidam com os pais, com os filhos assim também. Eu vou te pegar, hein? Eu vou te arrebentar, hein? E aquela história toda, ameaças. Eu preguei aqui por uma questão, uma mãe saiu e falou, pastor, você não conhece meus filhos. Eu falo também, vez por outra, vou arrebentar seus dentes, mas eu não arrebento. Falei, mas deixando as ameaças. Ainda bem que ela confessou o pecado aqui. O texto diz, deixando as ameaças. Deixando as ameaças. Se segurem na cadeira, só um minuto. Sabendo que o Senhor, tanto deles, dos empregados, dos servos, como de vocês, está onde? Está nos céus. Em última análise, amados, somos todos escravos. # somos todos escravos. Temos um Senhor. E que Ele não trata as pessoas com parcialidade. É a mesma palavra que vai estar lá em Tiago 2, Ele não trata com acepção de pessoas. Você acha que no céu vai ter distinção? Vai ter distinção para um político, para um fazendeiro, para um magnata, um multimilionário? Não, gente. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Ou o céu, ou o inferno. O pessoal fica até com medo de falar, mas... Todos. Agora, antes dessa questão de céu e inferno, todo mundo vai ser sepultado, amados. Vai morrer. Quando é para você morrer, você pode ser tratado nos Estados Unidos. Tem pessoas que podem bancar tratamento, por exemplo, de câncer em hospitais de referência no mundo. Mas é para morrer? Vai morrer sendo tratado no HGJ ou sendo tratado em Washington. Não importa se o seu caso é estudado pela UERJ ou por Harvard. Amados e amadas, o patrão não deve ameaçar,
deve tratar todos com justiça. Na Bíblia, por exemplo, muitos homens governaram depois de serem servos. Vamos citar só alguns? José, Moisés, Josué, Davi, Neemias. Antes de você se tornar um líder, você precisa aprender a ser servo. Lutero falava muito sobre vocação. E certo dia ele disse algo muito interessante. Vocação é o chamado de Deus, dirigido a cada pessoa, quem quer que seja, e por sobre cada um o trabalho particular, não importa qual seja. Lutero vai dizer mais. As vocações e, portanto, também os vocacionados se põem em completa igualdade entre si. Logo, citando Lutero ainda, o burgomestre era uma espécie de prefeito, é o burgomestre de Deus. O médico é o médico de Deus. O comerciante é o comerciante de Deus. O operário é o operário de Deus. Para terminar, cada vocação, liberal, como a chamamos, ou manual, de aparência a mais humilde e vil, tanto quanto a mais nobre e a mais gloriosa, é de direito divino. O que fazemos, devemos fazer para o Senhor. Preste atenção aqui, por favor. É muito interessante isso, amados. A ideia de que o que fazemos, não importa o quê. Tem alguém que está vendo. Tem alguém que está olhando. Tem alguém que está anotando. E por onde que a gente passar, fazendo o que for, a gente deve fazer para a glória de Deus. Duas historinhas muito legais, mas uma primeira de Lutero ainda. Chegaram para Lutero e disseram o seguinte: o que eu devo fazer para servir a Deus? Lutero olhou para aquele cidadão e disse: o que você sabe fazer? Ele disse: eu sei fazer sapatos. Então Lutero disse: então faça os melhores sapatos e venda por um preço justo. Essa é a doutrina da vocação na tradição reformada. O que você tiver que fazer, conserta motor de lancha, trabalha no setor de administração, faz o cabelo da mulherada, pinta a unha da mulherada, é motorista. O César, que foi vigia aí tanto tempo, agora aposentado para a glória de Deus. Faça para Deus. Faça para Deus. Para terminar, um grande cirurgião tinha um hábito peculiar antes de cada operação. Ele ia ao quarto do paciente que ele ia operar, apenas por um instante, e depois saía. Por causa de sua grande habilidade, ele foi um dos médicos mais jovens, ele foi mentor de vários médicos, os mais jovens. Um dia, um desses estagiários, não residentes, né, lhe perguntou:
Qual o segredo de sua perícia, de seu sucesso? E por que você tem esse hábito de ir no quarto do paciente antes da operação, ficar algum tempo e sair? Ele disse: olha, eu tenho uma grande relação com a minha fé. Antes da cirurgia, eu peço ao grande cirurgião que esteja comigo e que me guie em todo o meu trabalho. E há ocasiões em que eu não sei o que fazer de imediato, mas eu não sei como explicar, logo vem um poder que eu sei ser de Deus. Logo, ele disse: eu não começo uma operação sem pedir ajuda a Deus. Para terminar a história, um dia, um pai chegou no hospital com a sua filha para operar. E ele, que já sabia da fé desse homem, disse o seguinte: eu quero que quem opere a minha filha seja aquele médico que trabalha com Deus. Será que é por isso que Paulo falou aos Coríntios, no capítulo 3 da primeira carta, que nós somos cooperadores de Deus? O que é cooperador? Junto, operador, trabalhador. Trabalhamos com Deus. Abaixe sua cabeça e diga: Deus, por favor, confirma no meu coração essa palavra, porque eu quero sair daqui certo de que não existe nenhum trabalho que seja pequeno. Não existe nenhum trabalho que seja indigno se ele for justo, biblicamente recomendado, e que eu esteja fazendo com lealdade. Me ajude a trabalhar com o Senhor. Me ajude a fazer o que eu faço junto com o Senhor. Que eu não me desvie desse foco, desse entendimento. Que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus, por esse entendimento bíblico de valores que nos são tão caros. A gente possa sair daqui com o coração radiante e certo de que nós não ouvimos aqui voz de homem, mas nós ouvimos aqui a voz do próprio Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona, e diga: entregue o seu trabalho ao Senhor. Você é estudante, também é um trabalho, tá ok? Seu futuro ao Senhor. Faça tudo para Deus. Tudo, tudo, tudo.